Bom dia, pessoas! Tudo bem? Aqui é Jorge Navarro para o Navarro Journal. Hoje, dia 22 de outubro. Se você achou que o mundo dos videogames era só diversão, hoje você vai descobrir que tem mais drama do que final de campeonato de Rainbow Six com pastel na mão, Xbox cogitando virar app de geladeira, PlayStation tentando provar que gráfico não é tudo. Spoiler, talvez só um filtro bonito. Nintendo apostando que filme é melhor que cartucho e até Persona 3 Reloaded prometendo que agora vai. E é claro, o Brasil mostrando que FPS aqui é mais sério do que prova de matemática. Segura o joystick, respire fundo e venha conferir, porque o universo dos games, até dividir por zero, parece mais fácil do que entender o futuro dos consoles. Eles estão sem hardware. Ex-executivo da Microsoft e presidente da Blizzard critica a atual estratégia de hardware do Xbox. Diz que apenas um idiota continuaria fazendo consoles com seus jogos quando seus jogos estão indo para terceiros. O ex-executivo e ex-presidente da Blizzard, Mike Ybarra, critica fortemente a estratégia de hardware do Xbox, argumentando que os consoles são um jogo de perdedor se os próprios jogos forem de terceiros. Os novos portáteis ROG Ally da marca Xbox foram lançados globalmente na semana passada, e para muitos fãs parecia um grande passo na longa mudança da Xbox em direção a uma abordagem que prioriza o Windows. A Microsoft deixou claro que não está abandonando totalmente o hardware, chegando ao ponto de confirmar que já está em desenvolvimento seu hardware de Xbox de próxima geração, e que 100% procurando fazer coisas no futuro. Os comentários e a barra vieram em resposta a uma postagem do fã de longa data do Xbox, Team Dog, que está desabafando sobre a decisão da Microsoft de vingar os novos portáteis ROG Ally com Windows em vez de um sistema operacional Xbox, leve no estilo console. E a barra respondeu com um post longo e brutal que questionava a falta de direção da Microsoft. Em suas palavras, o Xbox já está fora do negócio de hardware dedicado e jogos exclusivos, e vai se concentrar em ser uma editora, que lança jogos no PlayStation, Nintendo e PC. Deve se inclinar totalmente para isso e parar de fingir ser uma plataforma. Faz sentido para mim, já que eles estão fora do hardware e de jogos exclusivos, disse a barra. Isso inclui o sistema operacional dedicado, que é essencial para qualquer dispositivo de console, facilidade de uso, segurança, entre outros. Eles são uma editora que adotará o Windows. A maioria simplesmente pirateia todos os jogos para os dispositivos, a menos que usem o Steam, porque o Steam ajuda a pirataria, porque é uma experiência impecável com uma ótima política de devolução. O Windows está longe de ser uma experiência perfeita e nunca será uma. Do ponto de vista comercial, é uma boa estratégia. Se eles puderem fazer bons jogos e abraçar o Steam, venderá no PlayStation, Nintendo e PC. Grande se dado o histórico de jogos nos últimos 15 anos. Apenas um idiota continuaria a fazer o console de hardware quando todos os jogos fossem ou issem de terceiros. Para mudar, eles teriam que voltar aos exclusivos, fazer um ótimo hardware com prejuízo e se esforçar para ganhar a sala de estar. Essa não é a estratégia deles. Mas por algum motivo eles continuam andando no meio, não sendo claros, causando mais danos sem motivos. Como eu disse mil vezes, obtenha estratégia clara, arranque o band-aid e concentre-se na execução. Caso contrário, morte é mil. E eu concordo com o Yabarra, cara. Essa notícia ficou extremamente longa porque é isso, cara. A Microsoft não sabe o que tá fazendo. Eles estão loucos, eles estão fazendo bizarrice, né? Eu adorava o Xbox, né? Já falei, tive 360, tive o One, não fui pro Series, mesmo tendo PC. Vou comprar um PlayStation 5, vou jogar GTA 6 no PlayStation 5 e não vou jogar no Xbox. Porque, cara, sem chance, eles estão fazendo cagada. Mesmo que o Xbox Magnum venha aí, cara, eu tô só esperando o SteamOS lançar 100% para desk, para mim colocar na minha máquina e já era. Vai ser SteamOS para sempre. E do outro lado do ringue, o ex-chefe da PlayStation Studios, Shunei Yoshida, jogou a real. Não dá para ficar aumentando o poder gráfico eternamente. O tech deu uma estagnada. E mesmo assim o PS5 já fez quase todo o jogo ficar melhor. A curva do ganho marginal de gráficos está tendendo a zero, mas a qualidade do jogo ainda cresce em jogabilidade, acessibilidade e ferramenta, né? Tornou quase todos os jogos melhores. Então aqui, né, o ex-chefe da PlayStation Studios, os gráficos quase atingiram um nível que nem eu consigo dizer a diferença entre algum dos recursos gráficos como os Ray Tracing ou não, a menos que esteja ao lado com uma taxa de quadro mais alta, diz Yoshida durante o episódio recente.
no podcast Friends Per Second. Não há muito tempo atrás, o ex-CEO da Sony, Shaw Lydon, expressou um sentimento semelhante, perguntando-se: quanto de nós realmente dizer a diferença entre 90 quadros por segundo ou 120 quadros por segundo? Até mesmo o consultor de design do PlayStation, Mark Cerny, que trabalhou com a Sony em vários ciclos de console e ajudou a criar PS4 e PS5, sente que a abordagem atual para Ray Tracing e iluminação atingiu seu limite. E eu vou concordar com esse cara, esse gráfico não é tudo, é jogabilidade. Vejam o Clair Obscur, gráfico maravilhoso, mas o que contou foi a história, né? Hollow Knight, né? O Silk, alguma coisa. Cara, outro jogo que é história, é jogabilidade, cara. Eles têm que focar em produzir jogo. Dá pra dar uma estagnada, dá pra dar uma alongada aí no PlayStation 5. Cara, e se vê que há necessidade, talvez o PlayStation 6 aí vir com só mais memória, não necessariamente mais gráfico, mais coisa nada. O criador de Mario diz que o novo fascínio da Nintendo por filmes é porque, em última análise, o que as pessoas lembram são as IPs. Os jogos se tornam obsoletos quando novas versões são lançadas. Mas isso é incrivelmente triste. Desde que o filme Super Mario Bros., liderado por Bob Hobson, foi lançado em 93, a Nintendo aparentemente descartou a perspectiva de que filmes baseados em seus jogos acontecessem, exceto a adaptação de animes, né? No entanto, nos últimos anos tem sido um 180 completo, com The Super Mario Bros. Movie saindo em 2023 e sendo um enorme sucesso. Uma sequência será lançada no próximo ano e um filme baseado em The Legend of Zelda chegando em 2027, sem mencionar as conversas sobre Donkey Kong e Luigi's Mansion. No entanto, os usuários do Blue Sky e ESO descobriram que uma citação foi citada incorretamente. Na verdade, eram duas citações separadas tiradas de uma revista. Miyamoto disse ao Nintendo Dream: em última análise, o que as pessoas lembram são IPs. O jogo se torna obsoleto quando novas versões são lançadas. Mas isso é incrivelmente triste. Começamos a produção de um vídeo em parte por causa dessa tristeza. Ver nossas criações se tornarem jogáveis apenas no Virtual Console. Há um limite para que você possa torná-los jogáveis em um museu, mas os vídeos permanecerão para sempre, dizendo que eu sempre digo que meu tema é criar razões para as pessoas escolherem a Nintendo. Porra, que frase, cara. E a gente vê aí, vê a diferença agora entre, ó, eu sempre digo que meu tema é criar razões para que as pessoas escolhem a Nintendo. Cara, perdendo em quase todas as gerações mais novas em questão de processamento, mas tá aí, batendo recorde de venda no Switch 2, os jogos sempre batendo recorde de vendas, né? Os próprios jogos da Nintendo vendem muito seus consoles e seus jogos. Enquanto isso, Microsoft e Sony, cara, nem sem comentários. Persona 3 Reload e o papo que todo mundo quer. Devs garante que não tem intenção de negligenciar a FMC e quer portar para o Switch 2. Foi surpreendentemente suave. Então, eu tenho sonhado com um Persona 3 Reload para o hardware híbrido da Nintendo muito antes do Switch 2 ser revelado. Tendo jogado sua longa campanha no Xbox um mês atrás, eu gostaria de jogar sem amarras no meu sofá. O Persona 3 original e seu FES revisado, lançado há muito, são considerados clássicos cult. Então, antes do lançamento do remake no Switch 2, tive a sorte de conversar com Kijuata. Como você começa o processamento de redesenvolvimento de um jogo que é tão longo para outro console, como o Switch 2? Que tipo de coisas precisam ser ajustadas com esse projeto e aonde que vai a maior parte do tempo de desenvolver um novo? Então, o desenvolvedor diz: o processo de portabilidade para a Switch 2 é amplamente dividido em duas tarefas principais: portar o mecanismo e ajustar os componentes do jogo. Embora esta tenha sido a primeira vez que a equipe Persona desenvolveu para o Switch 2, o uso do Unreal Engine tornou o processo de portabilidade do motor suave em geral. Ao ser capaz de criar versões que rodariam no Switch 2 relativamente cedo no desenvolvimento, podemos concentrar nossos esforços nos ajustes dos componentes dos jogos. Em relação ao jogo em si, nenhum novo conteúdo foi adicionado. Em vez disso, o foco principal era otimizar os gráficos, dado que o Switch 2 tem desempenho de hardware diferente entre o modo TV e o portátil. Foram necessários ajustes para garantir a qualidade visual ideal em cada modo. Então, aí tem mais, quem quiser ler a notícia, né, bem interessante, a conversa sobre o Persona 3, né, na quinta-feira, 23 de outubro, uma demo já está disponível no eShop, que permite que você transfira seus dados para a versão completa. Brasil receberá final de grande campeonato de Rainbow Six Siege 10. Veja a data e local.
Então, São Paulo vai se tornar o centro das atrações do Rainbow Six Siege, com um campeonato presencial reunindo as melhores equipes do cenário competitivo, além do anúncio para fãs da franquia. O dia foi movimentado por novidades no universo do game. Então, lá no Parque do Ibirapuera vai sediar a final do campeonato Rainbow Six Siege 10. O título da Liga Sul-Americana Rainbow Six Siege X será decidido em um dos pontos mais icônicos, a Oca do Parque Ibirapuera. Entre os dias 4 e 7 de dezembro, o local receberá a final do South America League, que contará com a premiação de cerca de 500 mil. A competição contará com 6 equipes brasileiras classificadas: WCTM Sports, Ninja em Pijamas, a NiP, a Fúria, a FaZe Clan, Team Liquid e a Loud. O Brasil, aliás, é bicampeão mundial pelo Six Six Invitation e atual campeão do Major de Montreal e do Reload 2025, reforçando o domínio sul-americano no competitivo global. Cara, fica aí, acompanhe, principalmente por ser do Brasil, né? Vamos sempre fomentar o esportes aqui. Ex-executiva de God of War diz que jogos AAA não são sustentáveis. Megan Morgan ainda disse que jogos precisam ser primeiramente divertidos. Custos explodindo, prazos elásticos e riscos astronômicos é tipo tentar dividir por zero, a conta não fecha. Talvez o futuro seja Double A com ideias gigantescas e escopos inteligentes, ou serviços que amortizam o risco. Em uma entrevista ao site PC Gamer, a ex-diretora e desenvolvedora dos produtos do Santa Monica Studio de God of War, Megan Morgan Jr., comentou: "Acho que já não é realmente sustentável em termos de custo de desenvolvimento. Houve muitas demissões, muitas delas se concentravam na costa oeste dos Estados Unidos. Isso se deve claramente aos custos mínimos serem muito altos. Os custos de desenvolvimento exigirão que grandes publishers criem novos caminhos. Ela ainda explica que apesar de jogos com grande orçamento como God of War não devem desaparecer, Juno acredita que as publishers vão olhar para jogos AA como inspiração, e segundo ela, o foco deveria ser primariamente na diversão. Acho que tudo se resume a isso. É simplesmente fazer algo divertido, simples, fazer algo incrível. E isso acontecerá o que você precisa alcançar. E, cara, eu concordo plenamente. Foi o que eu falei numa notícia anterior. Cara, Clair Obscure 33, Double A, independentes, tem feito bastante sucesso. Hollow Knight Silksong, Peak. Cara, são jogos bons, jogos pequenos que fazem um puta sucesso. E é isso que as pessoas têm que fazer jogo pra gente jogar, jogo com história, jogo com jogabilidade boa, não só gráfico ou só monstruosidade e tudo fantástico. Silent Hill voltou em modo prova de vida. Konami revelou 3 jogos de uma só vez, só para mostrar que o retorno é sério. Estratégias de impacto. Em vez de um teaser perdido no nevoeiro, uma trilha de sustos consecutivos. A Konami revela novos 3 Silent Hills, então os fãs sabiam que era sério ressuscitar a franquia de terror. O produtor da série Silent Hill, Motoyo Okamoto, falou sobre por que Konami revelou 3 novos jogos de Silent Hill após uma década inteira em silêncio, dizendo que a editora estava ansiosa para enfatizar aos fãs antigos e novos que era sério ressuscitar a série de terror. Há 3 anos, em 2022, anunciamos 3 títulos: Silent Hill 2, Silent Hill F e Silent Hill Townfall, explicou Miyamoto X, conforme escrito. Não queríamos anunciar um único remake para testar as águas. Queríamos que as pessoas sentissem o quão sérios estávamos em reviver a série, desenvolver remakes e um novo título simultaneamente envolve riscos, mas queríamos transmitir nosso compromisso em primeiro lugar. Somente quando um novo jogo é anunciado, o futuro de uma série pode ser visto. Os usuários não se sentirão motivados a se desenvolver com uma IP, a menos que possam sentir que ele tem futuro. Cara, Silent Hill, quero muito jogar esse Silent Hill F para ver qual é, como é que tá o desenvolvimento, como é que tá as questões. Né, o Silent Hill 2 Remake vendeu 2,5 milhões em todo o mundo, o que eleva as vendas da franquia em geral para 10 milhões. Silent Hill F vendeu 1 milhão de cópias, a IGN tomou 8 de 10, e nós dissemos, Silent Hill 2 é uma ótima maneira de visitar ou revisitar um dos destinos mais terríveis da história de survival horror. Então, fica aí, pessoal. Cerramos por aqui. Tenha um bom dia, uma boa quarta-feira. Chegamos na metade da semana e um grande abraço. Tchau, tchau.